a parte essencial da bondade: ser terno, compreensivo, empático, não ser severo, ser criativo, ser prestativo. Mas nada disso é resultado de algo que você faça. Tudo isso flui através de você. Vem da existência. E você fica feliz e agradecido pelo fato de a existência ter escolhido você como veículo. Você fica transparente e a bondade passa através de você. Você se torna um vidro transparente e o sol pode passar através de você. Você não é um obstáculo. Trata-se de pura bondade, totalmente destituída de ego. Em segundo lugar, a compaixão também não é o que se costuma chamar de amor. Ela tem a qualidade essencial do amor, mas não é o que você conhece como amor. O seu amor é só luxúria disfarçada de amor. O seu amor não tem nada a ver com o amor. É um tipo de exploração do outro, ao qual se deu um lindo nome, um grande slogan. Você continua dizendo, eu te amo, mas você um dia já amou alguém? Você simplesmente usou os outros. Você não amou. Como usar os outros pode ser amor? Na verdade, usar outra pessoa é o ato mais destrutivo que alguém pode fazer neste mundo, porque usar outra pessoa como meio para se conseguir alguma coisa é crime. Immanuel Kant, ao descrever o seu conceito de imoralidade, diz que usar outra pessoa como meio é imoral. É o ato imoral básico. Nunca use outra pessoa como meio, pois todo mundo é um fim em si mesmo. Respeite o outro como um fim em si mesmo. Quando você respeita o outro como um fim em si mesmo, você ama. Quando você começa a usar o outro, o marido usando a mulher usando o marido, é porque existem motivos por trás disso. E você pode ver isso em toda parte. As pessoas não destroem em nome do ódio, elas destroem em nome do seu pretenso amor. E como elas chamam esse ódio de amor, não conseguem enxergá-lo. Como elas o chamam de amor, acham que ele é bom e que está tudo certo. Não está. A humanidade está sofrendo dessa doença do pretenso amor. Se você olhar lá no fundo, descobrirá que esse amor não passa de luxúria nua e crua. Luxúria não é amor. A luxúria quer conseguir alguma coisa. O amor só quer dar. Toda a ênfase da luxúria está em tomar o máximo possível e dar o menos possível. Dar menos, conseguir mais. Se você tem de dar, dê só o suficiente para servir de isca. A luxúria não passa de uma barganha. Sim, você tem de dar algo porque você quer algo em troca, mas a ideia é conseguir mais e dar menos. Assim que é a mente negociante. Se você conseguir algo sem ter de dar nada, ótimo. Se não conseguir nada sem dar nada em troca, então dê alguma coisa. Finja que está dando muito e abocanhe tudo da outra pessoa. Exploração. Isso é o que a luxúria é. O amor não é exploração. Por isso que a compaixão não é amor no sentido comum da palavra, mas é amor no seu sentido real. A compaixão só dá. Ela não pensa em receber nada em troca. Não que ela não receba. Não se trata disso. Nunca pense nisso nem por um segundo sequer. Quando dá sem pensar em receber nada em troca, você é 1000 vezes recompensado. Mas isso é outra coisa. Não tem nada a ver com você. E, quando você quer receber tudo isso, na verdade, só fica decepcionado. Você não consegue nada em troca. Por fim, você só fica desiludido. Todo caso de amor acaba em desilusão. Você já reparou que todo caso de amor acaba deixando você imerso num mar de tristeza, de depressão, com a sensação de que foi enganado? A compaixão não conhece a desilusão porque a compaixão não começa com uma ilusão. A compaixão nunca pede nada em troca. Não há necessidade. Primeiro,
Porque a pessoa que tem compaixão sabe que não é a energia dela que está sendo oferecida, mas a energia da própria existência. Quem é ela para pedir algo em troca? Não faria sentido nem esperar um agradecimento. Foi isso que aconteceu quando um homem procurou Jesus e ele o tocou e o curou. O homem agradeceu a Jesus. Naturalmente, ele estava extremamente grato. Fazia anos que sofria daquela doença. Não havia cura e os médicos já haviam dito a ele que não havia mais nada a fazer. Ele tinha de aceitar a doença. Agora, ele estava curado. Mas Jesus disse: "Não, Senhor, não agradeça a mim. Agradeça a Deus. Isso foi algo que aconteceu entre você e Deus. Eu não sou ninguém. Foi a sua fé que o curou e a energia de Deus ficou disponível por causa da sua fé. Eu sou, no máximo, uma ponte pela qual a energia de Deus e a sua fé se encontraram. Você não precisa se preocupar comigo, não precisa me agradecer. Agradeça ao divino, agradeça à sua própria fé. Algo transpirou entre você e o divino. Eu não interferi em nada." Isso é que é compaixão. A compaixão vive se doando, mas não conhece o sentimento de dar alguma coisa. Não acha que está sendo doador. E então, a existência responde de 1000 maneiras diferentes. Você dá um pouquinho de amor e o amor começa a fluir de todos os lugares. O homem de compaixão não está tentando conseguir nada de ninguém. Ele não é ganancioso. Ele não espera receber nada em troca. Ele simplesmente dá. E recebe também, mas não fica pensando nisso. Portanto, em segundo lugar, a compaixão não é o que se chama de amor. E, no entanto, é amor de verdade. Terceira coisa, compaixão é inteligência, mas não é intelecto. Quando a inteligência está livre de todas as formas lógicas, quando ela está livre de toda a argumentação, está livre da chamada racionalidade, porque racionalidade é confinamento, quando inteligência é liberdade, ela é compaixão. O homem de compaixão é extremamente inteligente, mas ele não é intelectual. Ele pode ver tudo, tem uma visão absoluta, tem olhos de verdade para ver. Nada fica escondido dele, mas não se trata de adivinhação, de conjecturas. Ele não vê por meio da lógica, por meio da inferência. Ele vê porque a sua visão é clara. Lembre-se, ao homem de compaixão não falta inteligência, mas ele não é um intelectual. Ele é extremamente inteligente, é a própria personificação da inteligência. Ele é pura radiância. Ele sabe, mas não pensa. Para que pensar se você sabe? O pensamento é só um substituto. Como você não sabe, você pensa. Você não sabe, então pensa. O pensamento é um processo substituto e é um substituto pobre. Lembre-se, se você sabe, se você vê, por que vai se preocupar em pensar? O homem de compaixão sabe, o intelectual pensa. O intelectual é um pensador e o homem de compaixão não é um pensador nem um intelectual. Inteligência ele tem, uma grande inteligência, mas essa inteligência não funciona pelo padrão do intelecto, ela funciona intuitivamente. E a quarta coisa, a compaixão não é um sentimento, porque o sentimento tem muitas outras coisas que não são compaixão coisa nenhuma. O sentimento tem sentimentalismo, emocionalidade. Essas coisas não existem na compaixão. O homem de compaixão sente, mas sem nenhuma emoção. Ele sente, mas não existe sentimentalismo. Ele fará tudo o que for necessário, mas continuará não sendo afetado por isso. Isso precisa ser muito bem entendido. E, depois que você entender o que é compaixão, entenderá o que é um Buda. Alguém está sofrendo. O homem de sentimento vai começar a chorar.
O choro não vai ajudar em nada. A casa de alguém está pegando fogo. O homem de sentimento começará a gritar, a chorar e a bater no peito. Isso não vai ajudar em nada. O homem de compaixão vai entrar em ação. Ele não vai chorar. Isso é inútil. As lágrimas não ajudam em nada. As lágrimas não vão apagar o fogo. Não vão ser um bálsamo para o sofrimento. Não vão ajudar um homem que está se afogando. O homem está se afogando e você está sentado na margem, chorando e soluçando. E chorando e soluçando para valer. Você é um homem de sentimento, com certeza, mas não um homem de compaixão. O homem de compaixão imediatamente se levanta e entra em ação. A ação é imediata. Ele não hesita nem por um instante. A ação é instantânea. No momento em que vê alguma coisa, ele imediatamente traduz isso em ação. Não que ele a traduza exatamente. Ela é traduzida. O entendimento e a ação são dois aspectos do mesmo fenômeno. Não são duas coisas separadas. Um lado desse fenômeno é chamado entendimento. O outro é chamado ação. É por isso que eu digo que o homem religioso é, pela própria natureza, alguém envolvido, comprometido com a vida. Ele não vai chorar nem soluçar. O homem de sentimento às vezes parece um homem de compaixão. Não se engane. O homem de sentimento não serve para nada. Na verdade, ele cria mais tumulto. Ele não será de nenhuma ajuda, criará mais confusão. Adiará ainda mais as coisas em vez de ajudar. O homem de compaixão é perspicaz. Sem lágrimas, sem emoções, ele simplesmente entra em ação. Ele não é frio, mas também não é quente. Ele é simplesmente caloroso e imperturbável. Esse é o paradoxo do homem de compaixão. Ele é caloroso porque é amoroso e, no entanto, continua imperturbável. Ele nunca se deixa perturbar. Seja o que for que aconteça, ele continua calmo e, a partir dessa calma, ele age. E, pelo fato de continuar calmo, ele consegue ajudar. Essas 4 coisas precisam ser entendidas para que você tenha uma visão quadridimensional do que seja a compaixão. Como essa compaixão pode surgir? Porque ela não pode ser cultivada. Se você cultivá-la, ela se torna bondade. Como essa compaixão pode passar a existir? Você não pode recorrer às Escrituras, não pode ler e se orientar pelo que Buda e Cristo dizem, porque senão entrará em jogo o intelecto, não a inteligência. Você não pode começar a amar cada vez mais da maneira como você vem amando até agora. Se você continuar seguindo na mesma direção, você não chegará na compaixão. O seu amor não está seguindo na direção certa. Se você continuar amando do mesmo jeito, se ouvir o que Buda diz sobre o amor ou o que Cristo diz sobre o amor e pensar, bem, então eu tenho de amar mais, do mesmo jeito que tenho amado até agora. Se fizer isso, a quantidade do seu amor será maior, mas a qualidade será a mesma. Você continuará seguindo na mesma direção. A direção que você está seguindo está basicamente errada. Você nunca amou. Depois que isso entrar fundo no seu coração, a constatação de que você nunca amou, bem, é terrível pensar que você nunca amou. É muito duro. Nós podemos até acreditar que outras pessoas não amaram. É nisso que acreditamos. Ninguém me ama, mas tudo bem, as pessoas são difíceis mesmo. Mas constatar que você nunca amou é algo que abala o seu ego. É por isso que as pessoas não querem ver que nunca amaram de verdade. E, como elas não querem ver, elas não veem. E como elas não veem, nunca são transformadas. Elas continuam seguindo o mesmo caminho, continuam repetindo sempre a mesma coisa mecânica e sempre acabam desiludidas. Então, como fazer surgir a compaixão? Se fosse simplesmente uma questão de amar como sempre amou, você poderia correr na mesma direção, correr mais, com mais intensidade,
e com mais velocidade seria a coisa certa a fazer. Mas você não está seguindo na direção certa. Por isso, se for mais rápido, você acabará se distanciando mais ainda, em vez de chegar mais depressa. Acelerar o passo não vai adiantar nada, porque você está seguindo na direção errada, na direção da luxúria e do desejo. Então, como fazer surgir a compaixão? E eu digo que ela não é um sentimento também. Do contrário, você poderia se matar de tanto chorar, poderia se martirizar, poderia verter 1 milhão de lágrimas cada vez que visse alguém sofrer. Poderia ser extremamente emotivo. Você poderia sofrer por todo o mundo no Vietnã, na Coreia, no Paquistão, em todo lugar. Poderia sofrer por todas as pessoas pobres deste mundo. Leon Tolstói faz uma referência à mãe dele em suas memórias. Segundo o escritor, ela era uma mulher bondosa, muito bondosa. Bondosa no sentido que eu descrevi aqui, não no sentido da compaixão. Ela era muito bondosa, tão bondosa que sempre chorava ao ver uma peça de teatro. Eles eram ricos, pertenciam à realeza. Quando ela ia ao teatro, um criado costumava ficar sempre ao lado da mãe dele, segurando lenços, pois ela sempre precisava de muitos. Ela chorava o tempo todo. E Tolstói diz: mas eu ficava surpreso ao ver que mesmo no inverno, quando o frio era cortante e a temperatura abaixo de 0 na Rússia, ela ia ao teatro e o condutor da carruagem ia sentado do lado de fora, congelando sob a nevasca, chegando a cair doente algumas vezes. Ela nunca nem sequer pensava nesse homem, que tinha de simplesmente sofrer e esperar do lado de fora. Mas ela continuava lá, debulhando-se em lágrimas, por algo que via no teatro. Para pessoas sentimentais, emotivas, não custa nada chorar, não custa nada sentir. Custa muito mais ter compaixão. Custa toda uma vida ter compaixão. O homem de compaixão é muito realista. O homem de sentimento vive simplesmente sonhando em meio a emoções vagas, fantasias. Por isso, a compaixão não pode brotar do sentimento. Então, como ela surge? Qual é o modo zen de fazê-la surgir? Para fazê-la surgir, o único meio é a meditação. Ela é atingida por meio da meditação. Então, temos de entender o que é meditação. Gautama Buda, o criador do Zen, o criador de todas as grandes técnicas de meditação do mundo, define a meditação com uma palavra. Alguém perguntou a ele um dia: o que é meditação? O que isso significa? E Gautama Buda disse uma única palavra. Ele disse: parar. Essa era a sua definição de meditação. Ele disse: se para, é meditação. A sentença completa era: a mente insana não para. Se ela para, é meditação. A mente insana não para. Se ela para, é meditação. Meditação é um estado de percepção sem pensamentos. A meditação é um estado de percepção sem emoção, sem sentimento, sem pensamento. Quando você está simplesmente consciente, quando você se torna um pilar de consciência, quando você está simplesmente desperto, alerta, atento, quando você é simplesmente pura percepção. Como entrar nesse estado? Os seguidores do Zen têm uma palavra especial para isso. Eles a chamam de Huatu. Essa palavra chinesa significa antipensamento ou antipalavra. A mente, antes de ser perturbada por um pensamento, é Huatu. Entre dois pensamentos há uma lacuna. Essa lacuna é chamada Huatu. Observe. Um pensamento atravessa a sua tela mental. Na tela de radar da sua mente passa um pensamento como uma nuvem. Primeiro, ela é vaga. Depois, vai se aproximando, se aproximando. Então, de repente, aparece na tela. Então,
ela continua se movendo e vai saindo da tela, ficando cada vez mais vaga até desaparecer. Outro pensamento aparece. Entre esses dois pensamentos existe uma lacuna. Por um instante, uma fração de segundo, a tela fica vazia. O estado de puro não pensamento é chamado huatu, antipalavra, antipensamento, antes da mente ser perturbada. Como não estamos alertas interiormente, continuamos não percebendo esse estado. Do contrário, a meditação aconteceria a todo instante. Você só precisa vê-la acontecer, só tem de ficar consciente do tesouro que está sempre carregando dentro de si. Não é que a meditação tenha de ser trazida de algum lugar. Ela está ali. A semente está ali. Você só tem de reconhecê-la, nutri-la, cuidar dela, para que ela comece a crescer. O intervalo entre dois pensamentos é huatu. E essa é a porta para entrar na meditação. Huatu, o termo significa literalmente a cabeça da palavra. Palavra é uma referência à palavra proferida e cabeça é o que precede a palavra. Huatu é o momento anterior à formação do pensamento. Assim que o pensamento se forma, ele se torna Huawei, que significa literalmente rabo da palavra. E então, quando o pensamento se vai, ou a palavra se vai, e ocorre novamente uma lacuna, volta a surgir o Huatu. A meditação é a contemplação desse Huatu. Não se deve ter receio de que os pensamentos surjam, diz Buda, apenas da demora em tomar consciência deles. Essa é uma maneira totalmente nova de encarar a mente, algo em que ninguém tinha pensado antes de Buda. Buda diz que não precisamos ter receio de que os pensamentos surjam. Só devemos ter receio de uma coisa: não ter consciência deles, demorar muito para tomar consciência deles. Quando um pensamento surge, se junto com ele brotar também a consciência, se você conseguir vê-lo surgir, aproximar-se, ficar ali e ir embora, então não há problema nenhum. A própria observação dos pensamentos, pouco a pouco, passa a ser a sua fortaleza. Essa própria consciência traz a você muitos frutos. Você pode primeiro ver o pensamento e quando o vê, você não é o pensamento. O pensamento está separado de você. Você não está identificado com ele. Você é consciência e ele é conteúdo. O pensamento vem e vai embora. Ele é um hóspede. Você é o anfitrião. Essa é a primeira experiência da meditação. O Zen fala sobre a poeira externa. Por exemplo, o viajante para numa hospedaria onde ele passa a noite ou faz uma refeição. Então, ele pega a mala e segue viagem, porque não pode ficar mais tempo. Por outro lado, o dono da hospedaria não tem nenhum lugar para ir. Aquele que não permanece é o hóspede, e aquele que fica é o anfitrião. Portanto, uma coisa é externa quando ela não permanece, ou, num dia claro, quando o sol nasce e os raios de sol entram pela janela, a poeira parece se movimentar no ar, mas o espaço vazio não se move. Aquilo que fica parado é vazio e o que se movimenta é poeira. A poeira externa é um pensamento falso e o vazio é a natureza do eu, é o anfitrião, que não acompanha o hóspede em suas idas e vindas. Esse é um grande achado. A consciência não é o conteúdo. Você é a consciência. Os pensamentos vêm e vão embora. Você é o anfitrião. Os pensamentos são os hóspedes. Eles chegam e ficam por um tempo, descansam um pouco, comem alguma coisa ou passam a noite, e depois vão embora. Você sempre permanece. Você é sempre igual, nunca muda. Fica ali pela eternidade. Você é a própria eternidade. Observe. Às vezes você fica doente, às vezes fica saudável, às vezes fica deprimido,
Às vezes fica feliz. Um dia você foi muito pequeno, uma criança. Depois tornou-se um jovem e então amadureceu. Um dia você foi forte e vigoroso, até que chegou um dia em que começou a enfraquecer. Todas essas coisas vêm e vão, mas a sua consciência permanece a mesma. É por essa razão que, se você olhar para dentro, não consegue calcular que idade tem, porque a idade não existe. Se você se voltar para dentro e observar, na tentativa de descobrir a sua idade, perceberá que você não tem idade, pois o tempo não existe. Você é exatamente igual ao que era quando criança ou quando jovem. Você é absolutamente o mesmo por dentro. Para saber a sua idade, você precisa olhar no calendário, no seu diário, na certidão de nascimento. Você tem de olhar para alguma coisa que está fora de você. Dentro do seu ser, você não descobrirá idade ou envelhecimento. Interiormente, o tempo não existe. Você continua o mesmo. Mesmo que exista uma nuvem chamada depressão ou uma nuvem chamada felicidade, você continua o mesmo. Às vezes, o céu se enche de nuvens negras. O céu não muda por causa das nuvens negras. E às vezes, existem nuvens brancas também. E o céu não muda por causa dessas nuvens. As nuvens vêm e vão embora, e o céu permanece. As nuvens vêm e vão, e o céu se mantém. Você é o céu e os pensamentos são as nuvens. Se você observar os seus pensamentos de minuto a minuto, se não perder nenhum, se olhá-los de frente, essa será a primeira coisa que você entenderá. E trata-se de um grande entendimento. Esse é o início da sua condição de Buda, o início do seu despertar. Você não estará mais dormindo, não estará mais identificado com as nuvens que passam. Agora, você sabe que permanece para sempre. De repente, toda a ansiedade desaparece. Nada muda você. Nada nunca mudará você. Então, para que ficar ansioso, angustiado? Para que ficar preocupado? A preocupação não servirá para nada. Essas coisas vêm e vão embora. Elas são apenas ondulações na superfície. Nas profundezas do seu ser, nunca existirá nenhuma ondulação. E você está ali. Você é esse ser. O pessoal do Zen chama esse estado de ser um anfitrião. Normalmente, você se identifica demais com os hóspedes. Essa é a razão do seu sofrimento. Um hóspede vem e você se apega a ele. E, quando ele faz as malas e vai embora, você chora, soluça e corre atrás dele. Você o acompanha, pelo menos para vê-lo partir, para despachá-lo. Depois você volta chorando. Um hóspede se foi e você se sente péssimo. Depois, outro hóspede chega e, mais uma vez, você o aceita. Mais uma vez, se identifica com ele e, mais uma vez, ele vai embora. Os hóspedes vêm e vão embora. Eles não ficam. Não podem ficar. Não precisam ficar. Não têm intenção de ficar. Você já observou um pensamento? Ele nunca permanece. Ele não pode permanecer. Mesmo que você queira, ele não permanece. Não pode. Tente. É isso que as pessoas tentam fazer às vezes. Elas tentam ficar com uma palavra na cabeça. Por exemplo, elas querem manter um som Aum na mente. Durante alguns segundos, elas se lembram dele, mas depois ele se esvai, foge da lembrança. Mais uma vez, elas começam a pensar no trabalho, na esposa, nos filhos. De repente, elas se dão conta. E o Aum? O pensamento lhes fugiu. Hóspedes são hóspedes. Eles não vêm para ficar para sempre. Depois que você percebe que nada que acontece com você vem para ficar, para que se preocupar? Observe. Deixe-os ficar ali. Deixe-os fazer as malas.
deixe-os partir. Você fica. Você consegue sentir a paz que brota em você quando percebe que você sempre permanece? Isso é silêncio. É um estado de despreocupação, de nenhuma angústia. O sofrimento acaba no momento em que a identificação acaba. Não se identifique. Isso é tudo. E, se puder observar alguém que vive nessa atemporalidade eterna, você sentirá uma graciosidade, uma calma, uma beleza em torno dela. Aconteceu. A história é sobre Buda, uma bela história. Preste muita atenção nela, pois você pode não captá-la. Um dia, na hora do almoço, o venerado pelo mundo colocou o seu manto, pegou a sua tigela e entrou na grande cidade de Sravasti para pedir por comida. Depois de ter esmolado de porta em porta, ele voltou ao seu lugar. Depois de fazer a sua refeição, ele deixou o manto e a tigela de lado, lavou os pés, arrumou o lugar onde se sentaria e se acomodou. Vá bem devagar, como um filme em câmera lenta. Trata-se do filme de Buda e os filmes de Buda passam bem devagar. Deixe-me repetir a história. Um dia, na hora do almoço, o venerado pelo mundo colocou o seu manto, pegou a sua tigela e entrou na grande cidade de Sravasti para pedir por comida. Depois de ter esmolado de porta em porta, ele voltou ao seu lugar. Depois de fazer a sua refeição, ele deixou o manto e a tigela de lado, lavou os pés, arrumou o lugar onde se sentaria e se acomodou. Visualize Buda fazendo tudo isso e depois se sentando. Isso mostra a vida comum e as atividades diárias de Buda, que eram bem parecidas com as das outras pessoas e nada tinham de especial. Existe, no entanto, algo que é bem incomum, embora poucas pessoas o percebam. O que é? Qual é essa qualidade incomum, única? Sim, porque Buda está fazendo coisas comuns, lavando os pés, arrumando o local onde vai se sentar, sentando-se, tirando o manto, deixando de lado a tigela, indo para a cama, voltando, coisas comuns que todo mundo faz. Subhuti, que estava presente, levantou-se de onde estava, descobriu o ombro direito, ajoelhou-se sobre o joelho direito, uniu respeitosamente as mãos e dirigiu-se ao Buda dizendo: "É muito raro, ó, venerado pelo mundo, é muito raro." Ora, nada de tão raro parece haver na superfície. Buda chegou, tirou o manto, deixou a tigela de lado, arrumou o local onde ia sentar, lavou os pés, sentou-se. Não parece haver nada de incomum nisso. E esse homem, Subhuti é um dos discípulos mais perspicazes de Buda. São muitas as histórias lindas e maravilhosas de Buda que têm relação com Subhuti. Essa é uma delas, uma história muito especial. Nesse momento, o ancião Subhuti, que estava presente, levantou-se de onde estava, descobriu o ombro direito, ajoelhou-se sobre o joelho direito, uniu respeitosamente as mãos e dirigiu-se ao Buda dizendo: "É muito raro, ó, venerado pelo mundo, é muito raro, nunca visto antes, único." As atividades diárias de Tathagata eram parecidas com as dos outros homens, mas havia uma coisa que era diferente, e aqueles que se sentavam frente a frente com ele não percebiam. Nesse dia, de repente, Subhuti descobriu-a, elogiou-a e disse: muito raro, muito raro." Imagine, havia 30 anos que o Tathagata estava com os seus discípulos e eles ainda não sabiam nada sobre os atos comuns da sua vida diária. Como não sabiam, eles achavam que esses atos eram comuns e eles passavam despercebidos. Achavam apenas que Buda era parecido com os outros homens e, portanto, suspeitavam dele ou não acreditavam no que ele dizia. Se Subhuti,
não tivesse constatado, ninguém teria conhecido Buda realmente. Assim dizem as Escrituras. Se não fosse Subhuti, ninguém teria visto o que acontecia interiormente. O que acontecia interiormente? Buda continuava sendo um anfitrião. Nem por um único instante ele perdeu a sua eternidade, a sua atemporalidade. Buda continuava meditativo. Nem por um único instante ele perdeu o seu Huatu. Buda continuava em seu Samadhi. Mesmo quando lavava os pés, ele fazia isso de maneira muito alerta, muito atenta, muito consciente, sabendo muito bem que eu não sou estes pés, sabendo muito bem que eu não sou esta tigela, que eu não sou este manto, que eu não sou esta fome, que eu não sou nada do que está à minha volta. Sou apenas uma testemunha, um observador de tudo. Por isso, a elegância de Buda. Por isso, a sua beleza etérea. Ele se mantém calmo. Essa calma é que é meditação. Ela é atingida ficando-se mais alerta com relação ao anfitrião, mais alerta com relação ao hóspede, desidentificando-se do hóspede, desconectando-se dele. Os pensamentos vêm e vão, os sentimentos vêm e vão, os sonhos vêm e vão, os estados de espírito vêm e vão, os climas vêm e vão. Tudo o que muda não é você. Existe algo que continue igual? Isso é você. E isso é divindade. E conhecer isso, ser isso, ficar nisso é atingir o Samadhi. A meditação é o método, o Samadhi é o objetivo. A meditação, dhyana, é a técnica para destruir essa identificação com o hóspede. E Samadhi é dissolver-se no anfitrião, permanecer no anfitrião, ficar centrado ali. Toda noite você abraça um Buda enquanto dorme. Toda manhã levanta mais uma vez com ele. Ao se levantar e ao se sentar, ambos observam e seguem um ao outro. Falando ou não, ambos estão no mesmo lugar. Em momento algum, eles se separam. Mas são como o corpo e a sua sombra. Se você quer conhecer o paradeiro do Buda, no som da sua própria voz, é ali que ele está. Esse é um ditado zen. Toda noite você abraça um Buda enquanto dorme. O Buda está sempre ali. O não-Buda também está sempre ali. Em você, encontre o mundo e o Nirvana. Em você, encontre o imaterial e a matéria. Em você, encontre a alma e o corpo. Em você, encontre todos os mistérios da existência. Você é um ponto de encontro, é uma encruzilhada. De um lado está o mundo inteiro, do outro lado está todo o extramundano. Você é só uma ligação entre os dois. Ora, é só uma questão de ênfase. Se você continuar a se focar neste mundo, você continuará neste mundo. Se começar a mudar o seu foco, se alterá-lo e começar a focar a consciência, você é um Deus. É só uma pequena mudança, como mudar a marcha do carro. Só isso. Toda noite, você abraça um Buda enquanto dorme. Toda manhã, levanta-se mais uma vez com ele. Ele está sempre ali, porque a consciência está sempre ali. Ele não se perde nem por um momento sequer. Ao se levantar e ao se sentar, ambos observam e seguem um ao outro. O anfitrião e o hóspede, ambos estão ali. Os hóspedes nunca param de mudar, mas sempre há alguém na hospedaria. Ela nunca está vazia, a menos que você se desidentifique do hóspede. Então, surge o vazio. Aí, acontece de às vezes a hospedaria ficar vazia. Só fica o anfitrião sentado à vontade, sem se preocupar com nenhum hóspede. Acaba a movimentação, os hóspedes não chegam. Esses momentos são de beatitude, de uma grande bênção. Falando ou não, ambos estão no mesmo lugar. Quando você fala,
Também existe algo em silêncio dentro de você. Quando você sente luxúria, existe algo além dessa luxúria. Quando você deseja, existe alguém que não está desejando coisa nenhuma. Observe e você verá. Sim, vocês estão bem próximos e mesmo assim são muito diferentes. Vocês se encontram e, no entanto, não se encontram. Vocês se encontram como água e óleo. A separação continua. O anfitrião chega muito perto do hóspede. Às vezes, eles se dão as mãos e se abraçam, mas o anfitrião continua sendo o anfitrião e o hóspede continua sendo o hóspede. O hóspede é aquele que chega e vai embora. Os hóspedes continuarão mudando, e o anfitrião é o que permanece, que fica. Em momento algum eles se separam, mas são como o corpo e a sua sombra. Se você quiser conhecer o paradeiro do Buda, no som da sua própria voz, é ali que ele está. Não continue procurando o Buda em outros lugares. Ele reside em você. Reside em você, o anfitrião. Agora, como chegar ao estado de anfitrião? Eu gostaria de comentar sobre uma técnica muito antiga. Essa técnica será extremamente útil. Para chegar a esse anfitrião impenetrável, para chegar nesse mistério supremo do seu ser, este é o caminho, um dos caminhos mais simples que Buda já propôs. Despoje-se de todos os relacionamentos possíveis e veja quem você é. Suponha que você não seja o filho dos seus pais, nem o marido da sua mulher, nem o pai dos seus filhos, nem um membro da sua família, nem um conhecido dos seus vizinhos, nem um cidadão do seu país e assim por diante. Aí, você chega no ser dentro de si mesmo. Simplesmente se desconecte. Um dia destes, sente-se em silêncio e se desligue de todas as conexões. Assim como você desliga o telefone, desligue-se de todas as conexões. Não pense mais que você é o pai dos seus filhos. Desconecte-se. Você não é mais o pai do seu filho, nem é mais o filho do seu pai. Desligue-se da ideia de que você é marido ou esposa de alguém. Você não é mais uma esposa, nem é mais um marido. Você não é mais chefe de ninguém, nem empregado de ninguém. Você não é nem preto, nem branco. Não é mais indiano, chinês, alemão. Você não é mais nem jovem, nem velho. Desconecte-se e continue se desconectando. Existem milhares de conexões. Simplesmente continue se desligando de todas. Quando tiver acabado de se desconectar de todas elas, pergunte de repente: quem sou eu? E não lhe ocorrerá nenhuma resposta, pois você já se desligou de todas as respostas que poderiam lhe ocorrer. Quem sou eu? E vem uma resposta: eu sou médico. Mas você já se desconectou dos seus pacientes. Vem uma resposta: sou professor. Mas você já se desconectou dos seus alunos. Vem uma resposta: sou chinês. Mas você já se desconectou disso. Vem uma resposta: sou um homem ou sou uma mulher. Mas você já se desconectou disso também. Vem uma resposta: sou um velho. Mas você já se desconectou disso. Desconecte-se de tudo. Assim, você fica em si mesmo. Então, pela primeira vez, o anfitrião fica sozinho e não há nenhum hóspede. É muito bom ficar sozinho de vez em quando, sem nenhum hóspede, pois você pode ficar mais perto da sua condição de anfitrião, mais atento a ela. Os hóspedes causam um certo tumulto, fazem barulho, chegam e exigem atenção. Dizem: faça isto para mim, preciso de água quente. Onde é o café da manhã? Onde é o meu quarto? Há pulgas na minha cama. Acontecem milhares de coisas com os hóspedes e o anfitrião precisa correr atrás deles. É claro, você tem de tomar conta dessas pessoas. Quando você se desliga completamente, ninguém incomoda você. Ninguém pode incomodar você. De repente,
você fica ali com toda a sua solitude e com a pureza da solitude, com a pureza intacta da solitude. Você é uma terra virgem outra vez, um pico imaculado do Himalaia, onde ninguém jamais esteve. Isso é que é virgindade. Isso é o que quero dizer quando afirmo que sim, a mãe de Jesus era uma virgem. É isso que eu quero dizer. Eu não concordo com os teólogos cristãos. Tudo o que eles dizem é um disparate. Isso é que é virgindade. Jesus deve ter sido concebido por Maria quando ela estava nesse estado de desconexão. Quando você está nesse estado, é claro que se uma criança for concebida, ela só pode ser alguém como Jesus, mais ninguém. Na antiga Índia, havia métodos sobre como se conceber uma criança. A menos que você esteja em profunda meditação, não faça amor. Faça com que a meditação seja uma preparação para o amor. É nisso que consiste todo o significado do Tantra. Deixe que a meditação seja a base. Só então faça amor. Assim, você convida grandes almas. Quanto mais profundo você for, mais grandiosa será a alma convidada. Maria devia estar em profunda desconexão quando concebeu Jesus. Ela devia estar nessa virgindade. Devia estar na posição de hospedeira. Ela não era mais uma hóspede. Não devia estar mais sendo atormentada pelo hóspede, nem identificada por ele. Ela não era o corpo, não era a mente, não era os pensamentos. Ela não era a esposa, não era ninguém. Nesse estado de não ser ninguém, ela estava ali, sentada, em silêncio. Pura luz, uma chama sem nenhuma fumaça em torno dela, uma chama desprovida de fumaça. Ela era virgem. E eu digo a você que aconteceu exatamente a mesma coisa quando Buda foi concebido, quando Mahavira foi concebido, ou Krishna, ou Nanak, porque essas pessoas não poderiam ser concebidas de outra maneira. Elas só poderiam entrar no ventre da mais pura virgem. Mas esse é o significado de ser virgem. Ele não tem nada a ver com as ideias tolas que correm por aí, de que ela nunca tinha feito amor com um homem, que Jesus não foi concebido com um homem, que Jesus não era filho de José. É por isso que os cristãos continuam dizendo, Jesus, o filho de Maria. Eles não falam sobre o pai dele. José não era o pai. Filho de Maria e filho de Deus. José não estava entre eles. Mas por que tanta bronca do pobre José? Por que Deus não podia usar José também se ele usou Maria? O que há de errado nisso? Ele usou o ventre de Maria e isso não estragou a história. Então, por que não usar José também? O ventre é metade da história, porque um óvulo da mãe foi usado. Então, por que não usar o esperma de José? Por que tanta implicância com esse pobre carpinteiro? Não, a existência usou ambos, mas o estado de consciência deve ter sido do anfitrião. E, na verdade, quando você é o anfitrião, não é nenhuma surpresa que você receba um grande hóspede. Chegou Jesus. Se você está desidentificado de todos os hóspedes, então o divino se torna um hóspede. Primeiro, você se torna um anfitrião puro. Depois, o divino se torna um hóspede. Quando está desconectado, você atinge o ser em si mesmo. Agora, pergunte-se, quem é o ser em si mesmo? Não dá para responder a essa pergunta. Ela é irrespondível, pois está apartada de todos os relacionamentos conhecidos. Desse modo, a pessoa acaba se deparando com o incognoscível. Isso é, entrar em meditação. Quando você repousa na meditação, repousa completamente. Isso se torna iluminação. O mestre Zen e o ladrão. Uma parábola do perdão.
Quando Bankei iniciou seu retiro de meditação, muitos alunos vieram de várias partes do Japão para participar. Durante uma das reuniões com os alunos, um deles foi pego roubando. Comunicaram o problema a Bankei, com o pedido de que o aluno fosse expulso. Bankei ignorou o caso. O aluno foi pego, posteriormente, na mesma situação e mais uma vez Bankei não deu atenção ao ocorrido. Essa atitude revoltou os outros alunos, que assinaram uma petição para que o ladrão se retirasse, caso contrário, todos eles iriam embora. Quando Bankei leu a petição, pediu que todos os alunos se apresentassem diante dele. Vocês são sábios irmãos. Ele lhes disse: sabem o que é certo e o que não é. Vocês podem ir estudar em outro lugar se quiserem, mas esse pobre irmão não sabe nem distinguir o certo do errado. Quem poderá ensiná-lo, senão eu? Eu vou mantê-lo aqui, mesmo que o resto de vocês vá embora. Uma torrente de lágrimas lavou o rosto do irmão que havia roubado. Todo o desejo de roubar havia se desvanecido. Essa história se passa num acampamento de meditação, numa sessão de meditação. Por isso, você tem de entender o que é meditação. É por isso que eu mergulho tão fundo na meditação. Do contrário, você não entenderia o ponto principal dessa história. Essas histórias não são histórias comuns, elas precisam de muitas informações preliminares. A menos que entenda o que é meditação, você lerá: quando Bankei iniciou o seu retiro de meditação, mas não entenderá nada. Alunos vieram de várias partes do Japão para participar. Durante uma das reuniões com os alunos, um deles foi pego roubando. Esses alunos estão em todo lugar, porque o ser humano só pensa em dinheiro. E não pense que a pessoa que estava roubando era muito diferente das que estavam sendo roubadas. Elas estavam todas no mesmo barco. Todas só pensavam em dinheiro. Algumas tinham dinheiro, uma não tinha. Essa era a diferença. Mas todos só pensavam em dinheiro. Comunicaram o problema a Bankei com o pedido de que o aluno fosse expulso. Bankei ignorou o caso. Por que ele ignorou o caso? Porque todos só pensavam em dinheiro. Todos eram ladrões. Um ladrão estava tentando roubar dos outros. Só isso. Neste mundo, se você acumula coisas, você se torna um ladrão. Se você tem alguma coisa, você se torna um ladrão. Existem dois tipos de ladrão neste mundo. Um deles é constituído de ladrões respeitáveis, reconhecidos pelo Estado, sancionados, registrados, autorizados pelo Estado. E o outro tipo consiste em pessoas desautorizadas, que roubam por conta própria. Existe o roubo legal e o roubo ilegal. Os ladrões que estão dentro da lei são respeitados. Os que não estão dentro da lei, evidentemente, não são respeitados porque eles não seguem as regras. As pessoas espertas nunca vão contra as regras. Elas encontram maneiras de roubar sem violar as regras. Mas existem algumas pessoas que não são tão espertas assim. Ao ver que, respeitando as regras, elas nunca terão nada, decidem violar as regras e começam a fazer coisas ilegais. Mas todo mundo é maníaco por dinheiro. Foi por isso que Bankei ignorou o caso. O aluno foi pego, posteriormente, na mesma situação e mais uma vez Bankei não deu atenção ao ocorrido. Ele sabia que estavam todos no mesmo barco. Não havia muita diferença. Você ficaria surpreso se soubesse que quando um homem tem sucesso em seus atos criminosos, ele se torna uma pessoa respeitável. Somente quando fracassa, ele se torna um criminoso. Os ladrões bem-sucedidos tornam-se reis e os reis mal-sucedidos tornam-se ladrões. É só uma questão de saber quem é bem-sucedido. Se é poderoso, você é um grande imperador. Mas o que dizer de Alexandre? De Alexandre o Grande?
um grande ladrão, mas foi bem sucedido. Os seus pretensos políticos são todos ladrões. Eles tentam acabar com outros ladrões. Podem combater o contrabando, podem combater os roubos, podem combater isto e aquilo, mas lá no fundo, eles são os maiores contrabandistas de todos, são os maiores ladrões de todos, mas fazem as coisas legalmente, ou pelo menos se empenham para que pareça que estão fazendo tudo legalmente. E eles são bem-sucedidos, pelo menos enquanto estão no poder. Quando saem do poder, então todas aquelas belas histórias sobre eles são simplesmente esquecidas. Depois que um político é deposto do cargo, ele se torna um fenômeno muito desagradável. Ele pode ser Richard Nixon ou pode ser Indira Gandhi. Depois que um político perde o cargo, depois que sai do poder, depois que o poder não o protege mais, tudo fica à mostra. Depois que descobre como uma pessoa conseguiu enriquecer, você não consegue mais respeitá-la. Mas, se a pessoa é realmente rica, ela consegue comprar o silêncio das outras. E as pessoas têm uma memória muito curta. Elas esquecem. Eu estava lendo num livro de história que 20 pessoas foram expulsas da Inglaterra por serem piratas. E o que aconteceu 30 anos depois? Das 20, algumas foram para a Austrália e outras para os Estados Unidos. Algumas delas se tornaram governadores nos Estados Unidos e outras se tornaram banqueiros, latifundiários. Todas as 20 se tornaram pessoas extremamente respeitáveis. Foi por isso que Bankei ignorou a situação. Ele não deu muita atenção, nem levou em consideração. Tudo bem, é isso que anda acontecendo neste mundo. A pessoa que não pensa só em dinheiro simplesmente ignoraria o ocorrido. Essa atitude revoltou os outros alunos, que assinaram uma petição para que o ladrão se retirasse, caso contrário, todos eles iriam embora. Essas pessoas não estavam lá para meditar coisa nenhuma. Se tivessem ido meditar, daria para entender que houvesse alguns pedidos, para que o ladrão não pensasse tanto em dinheiro, para que se desapegassem um pouco de todas as suas posses. Que não tinha tanta importância que alguém tivesse roubado umas poucas rúpias. Isso não era tão importante, não era uma questão de vida ou morte. Que elas tinham de entender como a mente funciona, como são as pessoas que só pensam em dinheiro. Você é contra o ladrão porque ele leva o seu dinheiro. Mas como o dinheiro passou a ser seu? Você deve ter pego esse dinheiro de outra pessoa de algum modo, porque ninguém traz dinheiro consigo quando nasce. Nós viemos todos de mãos vazias. Tudo o que possuímos, nós dizemos que é nosso, mas nada pertence a ninguém. Se uma pessoa tivesse realmente ido meditar naquele retiro, essa seria a atitude dela, saber que nada pertence a ninguém. Ela estaria cada vez menos apegada às coisas. Mas essas pessoas só pensavam em dinheiro. E, quando você só pensa em dinheiro, é natural que a política entre em cena. Quando viram que o roubo foi ignorado 2 vezes, elas devem ter pensado: que tipo de mestre é esse? Parece que ele está a favor do ladrão. Elas não conseguiam entender por que ele estava ignorando o roubo. Mas ele o estava ignorando só para mostrar-lhes que elas tinham de parar de pensar tanto em dinheiro. Sim, roubar é ruim, mas só pensar em dinheiro também não é bom. Quando viram que tinham sido ignoradas outra vez, elas ficaram zangadas. Assinaram uma petição. A política entrou imediatamente em ação, protesto, petição, para que o ladrão se retirasse. Caso contrário, todas elas iriam embora. Elas não estavam lá para meditar coisa nenhuma. Se estivessem realmente para meditar, teriam encarado o problema de modo totalmente diferente. Teriam sentido um pouco mais de compaixão pelo homem, pela sua ganância por dinheiro. Se fossem meditadores de verdade, elas teriam arrecadado algum dinheiro e oferecido ao homem. Por favor, fique com este dinheiro em vez de roubar. Esse teria sido um sinal de que elas estavam lá para meditar, para serem transformadas. Mas
Elas assinaram uma petição para que o ladrão se retirasse, caso contrário, todas iriam embora. Você não pode ameaçar um mestre como Bankei. Quando Bankei leu a petição, pediu que todos os alunos se apresentassem diante dele. Vocês são sábios, irmãos. Ele lhes disse: sabem o que é certo e o que não é. Vocês podem ir estudar em outro lugar se quiserem, mas esse pobre irmão não sabe nem distinguir o certo do errado. Quem poderá ensiná-lo, senão eu? Eu vou mantê-lo aqui, mesmo que o resto de vocês vá embora. É preciso entender muitas coisas. Quando o mestre diz: vocês são sábios irmãos, ele está zombando deles. Está simplesmente lhes dando um tapa na cara. Não está dizendo que eles são sábios. Está dizendo que são completamente tolos. Mas todos os tolos se consideram sábios. Na verdade, considerar-se sábio é um dos requisitos básicos para ser um tolo. As pessoas sábias não se consideram sábias. As pessoas tolas sempre se consideram sábias. Ora, essas são todas tolas. Elas não estavam ali para possuir dinheiro, não estavam ali para ganhar dinheiro, estavam ali para conquistar algo maior, mais elevado, mas se esqueceram de tudo isso. Na verdade, esse homem deu a elas uma oportunidade de enxergar. Se fossem meditadores de verdade, eles teriam procurado esse homem e agradecido a ele. Você nos deu uma chance de enxergar como somos apegados a dinheiro. Como você nos deixou incomodados. Tínhamos nos esquecido completamente da meditação, do motivo de termos vindo. Tínhamos nos esquecido desse mestre, Bankei. Essas pessoas talvez tivessem viajado centenas de quilômetros, talvez milhares. Devem ter viajado durante meses, pois naquela época as viagens não eram fáceis. Elas tinham chegado, ouvido sobre esse mestre e vindo de lugares distantes para estudar meditação com ele. E alguém rouba e elas se esquecem de tudo. Elas deveriam ter agradecido ao ladrão. Você nos fez tomar consciência de algo. Um apego insano a dinheiro veio à tona. Quando Bankei diz: vocês são sábios irmãos, ele estava fazendo piada. Estava dizendo: vocês são os tolos perfeitos, mas acham que são sábios, acham que sabem o que é certo e o que é errado. Vocês estão querendo até me ensinar o que é certo e o que é errado. Estão me dizendo: jogue esse homem para fora, do contrário vamos todos embora. Vocês estão tentando ditar as normas para mim. Vocês acham que sabem o que é certo ou errado? Então vocês podem ir a qualquer lugar, porque são tão sábios, podem aprender em qualquer lugar. Mas aonde esse homem vai? Ele não passa de um tolo. Veja só que ironia. Lembre-se, a retidão da pessoa correta nunca é muito certa. As pessoas que se consideram corretas são, na maioria das vezes, umas idiotas. A vida é tão complexa e é tão sutil também que não dá para decidir com tanta facilidade que você está certo e que o outro está errado. Na verdade, uma pessoa com um pouco de entendimento verá que nunca cai na armadilha de ser correta. Ora, esses alunos de Bankei acham que sabem o que é certo ou errado. Esse ladrão tinha cometido um erro e o mestre tinha de expulsá-lo. E, se o mestre não o expulsasse, então o mestre também estava errado. Essas pessoas estavam muito convencidas da sabedoria delas. Achavam que sabiam das coisas. Não viam a compaixão do mestre, não viam a meditação do mestre, não viam que o mestre tinha se tornado um Buda. Bankei é um dos maiores mestres Zen que já existiram. Elas não viam quem estava presente diante delas e por isso protestaram e o ameaçaram. O ser humano é um completo idiota. Ele tem feito todo tipo de bobagem ao longo das eras, e as maiores bobagens cometidas foram diante de um Buda, porque a pessoa não consegue entender, não consegue ver quem ela está confrontando. Ela continua agindo de maneira infantil e juvenil, continua falando asneira.
Bankei diz: vocês são sábios irmãos. Vocês sabem o que é certo e o que não é. Vocês podem ir estudar em outro lugar se quiserem, mas esse pobre irmão não sabe nem distinguir o certo do errado. Quem poderá ensiná-lo, senão eu? Vocês podem ir. Eu continuarei com ele e o ensinarei. Eu vou mantê-lo aqui, mesmo que o resto de vocês vá embora. Às vezes, é mais difícil ensinar a pessoa que pensa que está certa do que a que pensa que não está certa. É mais fácil ensinar um criminoso do que ensinar um santo. É mais fácil ensinar um homem que está no fundo do poço, que acha que fez algo errado, porque ele está pronto para aprender. Ele mesmo quer se livrar desse estado. Mas o homem que acha que está certo, ele não quer se livrar desse estado. Ele está perfeitamente feliz assim. É impossível mudá-lo. Por que o mestre disse: vocês todos podem ir, pois eu manterei esse homem, esse pobre irmão aqui? Por quê? Porque esse pobre irmão tem uma possibilidade, tem uma potencialidade. Uma vez um homem, um grande criminoso, assassino, pecador, procurou Buda para que ele o iniciasse. Quando esse homem chegou, ele ficou com receio de que as pessoas não o deixassem entrar. Os discípulos poderiam não deixar que ele visse Buda. Por isso, ele chegou numa hora em que não havia muitas pessoas por perto e não entrou pelo portão principal. Ele pulou o muro. Por acaso, Buda não estava lá. Ele tinha saído para pedir esmolas. E o homem foi pego. Ele disse aos discípulos: eu não vim roubar nem fazer nada desse tipo. Eu só estava com medo de que vocês não me deixassem entrar pelo portão principal. Todo mundo me conhece. Eu sou uma figura bem conhecida por aqui. Sou a pessoa mais temida e odiada das redondezas. Todo mundo me conhece. Então, fiquei com o receio que vocês não me deixassem entrar. Vocês podiam não acreditar que eu quero me tornar um discípulo. Então, eles levaram o homem ao maior dos discípulos de Buda, Sariputra, que era um astrólogo também e tinha uma capacidade telepática de ver as vidas passadas das pessoas. Eles perguntaram a Sariputra: olha este homem. Sabemos que nesta vida ele é um assassino, um pecador, um ladrão e já fez todo tipo de coisa. Mas talvez ele tenha conquistado alguma virtude em suas vidas passadas. Talvez por isso ele queira se tornar um sannyasin. Examine as vidas passadas dele. Sariputra examinou as 80.000 vidas passadas dele. Ele sempre fora o mesmo. Até mesmo Sariputra começou a tremer diante desse homem. Ele era muito perigoso. Nas 80.000 vidas ele tinha sido um assassino, um criminoso, um pecador. Ele era um pecador inveterado. Era impossível. Nenhuma mudança nesse homem era possível. Nem Buda poderia fazer alguma coisa a respeito. Sariputra disse: expulsem esse homem, levem-no daqui imediatamente, porque nem Buda conseguirá fazer alguma coisa por ele. Ele é um pecador inveterado. Assim como Buda é um Buda inveterado, ele é um pecador inveterado. 80.000 vidas eu vi e não pude enxergar nada além disso. Agora basta. Então, o homem foi posto para fora. Ele ficou muito ressentido. Aquela era a sua última chance. Vivo, ele não poderia conviver com Buda. Então resolveu se suicidar. Logo na esquina do portão principal, ele encontrou um muro e começou a bater a cabeça contra as pedras do muro para se matar. E de repente, Buda voltou das suas caminhadas para pedir esmolas e viu esse homem. Ele o deteve, levou-o para dentro e iniciou-o. E a história conta que em 7 dias o homem se tornou um arhat. Em 7 dias ele se tornou um homem iluminado. Claro, todo mundo ficou perplexo. Sariputra procurou Buda e disse: que negócio é esse? Toda a minha clarividência, toda a minha astrologia é pura bobagem? Eu vi 80.000 vidas desse homem. Se ele pode se iluminar em 7 dias, então para que examinar as vidas passadas das pessoas?
Isso tudo é um absurdo. Como uma coisa dessas pode acontecer? E Buda explicou: você olhou o passado, não olhou o futuro. E passado é passado. No momento em que uma pessoa resolve mudar, ela pode mudar. A própria decisão é decisiva. E quando um homem vive 80.000 vidas no sofrimento, ele sabe e anseia pela mudança. A sua intensidade de propósito para mudar é infinita. Por isso, ela pode acontecer em 7 dias. Sariputra, você ainda não é iluminado. Você é um bom homem, tem vidas boas, você não é tão oprimido pelo passado. Você tem uma espécie de retidão e integridade à sua volta. Há muitas vidas, você é um Brahmin, um erudito, uma pessoa respeitada. Mas olhe esse homem. Ele foi oprimido em todas as suas 80.000 vidas e queria se libertar. Ele realmente queria se libertar. Por isso o milagre. Em 7 dias, ele estava fora da prisão. A intensidade do seu passado o impulsionou. Essa é uma das coisas básicas que é preciso entender na transformação das pessoas. Aquelas que se sentem culpadas são facilmente transformadas. As pessoas que se sentem bem, que acham que estão certas, é muito difícil transformar. As pessoas religiosas são difíceis de transformar. As não religiosas são fáceis. Então, sempre que uma pessoa religiosa me procura, eu não faço muito caso dela. Mas sempre que uma pessoa não religiosa me procura, eu realmente me interesso. Eu me dedico a ela, fico ao lado dela, faço tudo por ela, porque existe uma possibilidade. É por isso que Bankei diz: quem poderá ensiná-lo, senão eu? Eu vou mantê-lo aqui, mesmo que o resto de vocês vá embora. Uma torrente de lágrimas lavou o rosto do irmão que havia roubado. Todo o desejo de roubar havia se desvanecido. E nessa mostra abundante de compaixão do mestre, o ladrão deixou de ser ladrão. Ele foi completamente purificado. Ele começou a chorar e essas lágrimas lavaram o seu coração. Uma torrente de lágrimas lavou o rosto do irmão que havia roubado. Todo o desejo de roubar havia se desvanecido. Esse é o milagre da presença de um mestre. E a história não revela o que aconteceu com todas essas pessoas políticas. Esse é o mistério da vida. Nunca se sinta tão correto. Nunca finja que está certo. Nunca se apegue a uma ideia. E nunca pense que a outra pessoa está errada, pois essas duas coisas andam juntas. Se você acha que está certo, sempre condena os outros e acha que a outra pessoa está errada. Nunca condene ninguém e nunca exalte a si mesmo. Do contrário, você se perderá. Aceite o modo como as pessoas são. Esse é o jeito delas, e quem é você para decidir se elas estão certas ou erradas? Se elas estão erradas, vão sofrer. Se estiverem certas, vão ser abençoadas. Mas quem é você para condená-las? A sua condenação faz o seu ego crescer. É por isso que as pessoas falam tanto sobre os erros dos outros. Isso lhe dá a sensação de que estão certas. Alguém é assassino e isso provoca nelas um sentimento bom. Eu não sou assassino. Pelo menos não sou assassino. Alguém é ladrão e elas se sentem bem. Eu não sou ladrão. E assim por diante. O ego delas fica cada vez mais forte. As pessoas comentam sobre os pecados dos outros, sobre os crimes dos outros e sobre todo tipo de erro que existe na vida dos outros. Elas nunca param de falar sobre isso. Elas exageram e gostam disso. Isso provoca nelas um sentimento de que eu sou bom. Mas esse sentimento se tornará uma barreira. Seja compassivo, seja inteligente, seja amoroso. Olhe os outros sem julgá-los e nunca se sinta correto, íntegro, nunca comece a se sentir como se fosse santo. Nunca se torne a sua santidade. Nunca. Continue sendo uma pessoa comum, um João Ninguém. E nesse estado de não ser ninguém, surge o hóspede supremo.
Nesse estado, você se torna o anfitrião. Corações e mentes. Respostas a perguntas. O que significa tentar ajudar outra pessoa? Muitas vezes, isso parece mais uma tentativa de mudá-la do que de respeitá-la e amá-la incondicionalmente. Você pode falar sobre isso? Existe uma grande diferença, uma diferença fundamental entre tentar mudar uma pessoa e tentar ajudá-la. Quando ajuda alguém, você ajuda a pessoa a ser quem é. Quando tenta mudar alguém, você tenta mudar a pessoa de acordo com a ideia que você tem na cabeça. Quando tenta mudar alguém, você tenta tornar a pessoa uma cópia a papel carbono. Você não está interessado na pessoa. Você tem uma certa ideologia, uma ideia fixa, um ideal e tenta mudar a pessoa de acordo com esse ideal. O ideal é mais importante. O ser humano de verdade não tem importância nenhuma. Na verdade, tentar mudar outra pessoa de acordo com um ideal é um ato de violência, é uma agressão, é uma tentativa de destruir o outro. Não é amor, não é compaixão. A compaixão sempre deixa o outro ser o que é. A compaixão não tem ideologia, ela é só um clima. Ela não dá a você uma direção, só lhe dá energia. Então você a acompanha. A sua semente tem de brotar de acordo com a sua própria natureza. Não há ninguém forçando você a fazer nada. Quando eu digo, vá e ajude os outros, eu estou dizendo para você ajudá-los a ser eles mesmos. Quando eu digo que o mundo não é religioso por causa dos muitos pregadores que existem por aí, o que eu quero dizer é que existem pessoas demais tentando mudar, converter e transformar os outros de acordo com as suas próprias ideologias. A ideia não pode ser mais importante do que a pessoa. Nem a humanidade inteira é mais importante do que um único ser humano. A humanidade é uma ideia. Um único ser humano é uma realidade. Esqueça a humanidade. Lembre-se do ser humano, o real, o concreto, o palpitante, o vivo. É muito fácil sacrificar seres humanos em nome da humanidade. É muito fácil sacrificar seres humanos pelo islamismo, pelo cristianismo, pelo hinduísmo. É muito fácil sacrificá-los pela ideia de Cristo, de Buda. Ajude, mas não sacrifique. Quem é você para sacrificar alguém? Cada indivíduo é um fim em si mesmo. Não o use como um meio. É esse o significado quando Jesus diz: o sabá é feito para o homem, não o homem para o sabá. Tudo é feito para o homem. O homem é o valor supremo. Até a ideia de Deus é para o homem. O homem não é feito para a ideia de Deus. Sacrifique tudo pelo homem e não sacrifique o homem por coisa nenhuma. Assim, você o ajuda. Se você começar a sacrificar o ser humano, então você não está ajudando. Você está destruindo, está mutilando o outro. Você está sendo violento, um criminoso. Portanto, todos os seus pretensos mestres religiosos que tentam mudar as outras pessoas são criminosos. A pessoa só pode amar, ajudar, se estiver disposta a dar incondicionalmente. Compartilhe o seu ser, mas deixe que a outra pessoa siga o seu próprio destino. Esse destino é desconhecido. Ninguém sabe o que vai florescer. Não estabeleça um padrão. Do contrário, a flor será massacrada. E lembre-se de que todo ser é único. A existência nunca se repete. Ela não é repetitiva. Ela nunca para de inventar. Se você está tentando fazer com que um homem seja como Jesus, você será destrutivo. Ninguém pode ser como Jesus, e não é necessário. Uma só pessoa é maravilhosa, muitas pessoas será uma chatice. Não tente fazer de ninguém um Buda. Deixe que a pessoa seja ela mesma. Essa é a sua condição de Buda. E nem você sabe, nem ela mesma sabe
o que ela carrega dentro de si. Isso só o futuro mostrará. Não só você ficará surpreso, ela mesma se surpreenderá quando a sua flor se abrir. Todo mundo carrega uma flor de potencialidade e poder infinitos, de possibilidade infinita. Ajude, dê energia, amor. Aceite o outro e faça com que ele sinta que é bem-vindo. Não faça com que se sinta culpado. Não dê a ele a ideia de que foi condenado. Todos que estão tentando mudá-lo provocam nele um sentimento de culpa, e a culpa é um veneno. Quando alguém diz, seja como Jesus, essa pessoa está negando você do jeito que é. Sempre que alguém diz para que você seja como outra pessoa, isso é sinal de que você não está sendo aceito. Você não é bem-vindo. Você é como um intruso. A menos que você seja como outra pessoa, não será amado. Que tipo de amor é esse que destrói você e que só o ama quando você se torna falso, sem autenticidade? Você só pode ser você mesmo. Todo o resto será falsidade. Será só uma máscara, uma personalidade, mas não a sua essência. Você pode se enfeitar com a personalidade do Buda, mas ela nunca tocará o seu coração. Ela nunca estará relacionada a você. Nunca estará ligada a você. Ela estará apenas do lado de fora. Será um rosto, mas não o seu rosto. Portanto, seja quem for que esteja tentando fazer de você outra pessoa e dizendo, eu amarei você se você for como Buda, como Cristo, essa pessoa não ama você. Ela pode estar apaixonada por Cristo, mas odeia você. E o amor dela por Cristo também não pode ser muito profundo, porque, se ela realmente amasse Jesus, compreenderia a natureza absolutamente única de todo indivíduo. O amor é uma compreensão profunda. Se você ama uma pessoa, isso desencadeia um tipo diferente de visão dentro de você. Você passa a ver com clareza. Se você ama Jesus, sempre que uma pessoa estiver diante de você, você verá a realidade dela, desse ser humano concreto, dessa potencialidade aqui e agora. E você amará essa pessoa. Você a ajudará a ser aquilo que ela pode ser. Você não esperará nada além disso. Toda expectativa é condenação. Toda expectativa é negação. Toda expectativa é rejeição. Você simplesmente oferece o seu amor, sem nada em troca, sem nenhum resultado. Você simplesmente ajuda, sem pensar no futuro. Quando o amor flui, sem que se cogite o futuro, ele é uma tremenda energia. Quando o amor flui sem motivação, ele ajuda, e nada ajuda mais do que ele. Depois que você sente que um único ser humano aceita você como é, você se sente centrado. Você deixa de ser mal recebido nesta existência. Pelo menos um ser humano aceita você incondicionalmente. Isso dá a você a sensação de estar ancorado, centrado. Provoca em você o sentimento de que está em casa. Quando está longe de si mesmo, você está longe da existência, longe de casa. A distância entre você e você mesmo é a distância entre você e a sua casa. E essa é a única distância que existe. Não existe outra. Portanto, sempre que alguém diz, seja outra pessoa, ela está afastando você de casa. Você ficará falso, carregará uma máscara. Você terá uma personalidade, um caráter e milhares de outras coisas, mas não terá alma, não terá o essencial. Você não será uma testemunha, será uma decepção, um pseudo-fenômeno, não será autêntico. Por isso, quando eu digo ajude, estou dizendo simplesmente para você criar uma atmosfera em torno das pessoas. Sempre que andar por aí, carregue consigo uma atmosfera de amor e de compaixão e ajude o outro a ser ele mesmo.
Essa é a coisa mais difícil deste mundo, ajudar o outro a ser ele mesmo, porque isso vai contra o seu ego. O seu ego gostaria de tornar os outros uns imitadores. Você gostaria que todo mundo imitasse você. Gostaria de se tornar um arquétipo e ver todo mundo seguindo você. Então, o seu ego ficaria enorme. Você passaria a se ver como um projeto e todo mundo simplesmente seguiria você. Você se tornaria o centro e todo mundo seria falso. Não, o ego não iria gostar dessa ideia. Ele quer mudar as outras pessoas de acordo com você. Mas quem é você para mudar alguém? Não assuma essa responsabilidade. Isso é perigoso. É assim que nascem pessoas como Adolf Hitler. Elas assumem a responsabilidade de mudar o mundo inteiro de acordo com elas mesmas. Na superfície, existe uma grande diferença entre alguém como Mahatma Gandhi e alguém como Adolf Hitler. Mas, lá no fundo, não existe diferença nenhuma, porque ambos nutrem a ideia de mudar o mundo de acordo com eles mesmos. Um pode usar métodos violentos e o outro não, mas ambos têm um método para mudar o outro de acordo com eles mesmos. Um pode estar usando uma baioneta e o outro o ameaça você dizendo: eu vou fazer um longo jejum se você não me seguir. Um pode estar ameaçando matar você e o outro pode estar ameaçando se matar se você não o seguir. Mas ambos estão usando a força. Ambos estão criando situações em que você se veja forçado a ser o que você não quer ser, o que você nunca quis ser. Eles são ambos políticos. Hitler não ama você, tampouco Gandhi. Gandhi fala de amor, mas ele não ama, não pode amar, porque a própria ideia, o ideal de como você devia ser, complica as coisas. Só existe um jeito de amar as pessoas e ele consiste em amá-las assim como são. E aí é que está a beleza. Quando você as ama do jeito que são, elas mudam. Não de acordo com você, elas mudam de acordo com a realidade delas. Quando você as ama, elas são transformadas. Não convertidas, transformadas. Elas se renovam, atingem novas alturas do ser. Mas isso acontece no interior dessas pessoas e de acordo com a natureza delas. Ajude as pessoas a serem naturais. Ajude as pessoas a serem livres. Ajude as pessoas a serem elas mesmas e nunca tente forçar ninguém, manipular ninguém. Esses são os modos de agir do ego. Isso é que é política. Quando cuidar de outra pessoa se torna uma interferência na vida dela. No momento em que a ideologia entra em cena, o cuidado se torna uma interferência. O amor fica amargo, passa a ser um tipo de ódio e a sua proteção passa a ser um tipo de prisão. A ideologia é o que faz a diferença. Por exemplo, se você é mãe, você cuida do seu filho. A criança precisa de você, não pode sobreviver sem você. Você é uma necessidade. Ela precisa de comida, precisa de amor, precisa de cuidados, mas não precisa da sua ideologia. Não precisa dos seus ideais. Não precisa do seu cristianismo, do seu hinduísmo, do seu islamismo, do seu budismo. Ela não precisa das suas escrituras, não precisa das suas crenças. Ela não precisa dos seus ideais sobre como ela deveria ser. Basta evitar a ideologia, os ideais, os objetivos, os propósitos, e então o cuidado com a outra pessoa é uma coisa bonita, inocente. Do contrário, é astúcia, malícia. Quando não existe nenhuma ideologia nos cuidados que você devota ao outro, você não quer que o seu filho seja cristão, não quer fazer do seu filho isto ou aquilo, comunista ou fascista, não quer que o seu filho seja um homem de negócios, ou médico, ou engenheiro. Você não nutre nenhuma ideia com relação a ele. Você diz: eu o amarei e, quando crescer, você escolhe
Seja o que é natural para você. Seja o que você é. Você tem as minhas bênçãos e seja o que for que você decida ser, por mim, você será aceito e muito bem recebido. Não o amarei apenas se você se tornar presidente da República. E, se for carpinteiro, não deixarei de amá-lo, nem terei vergonha de você. Você não será bem recebido apenas se trouxer uma medalha de ouro da universidade e, se fracassar, eu não terei vergonha de você. Você não será meu filho só se for bom, virtuoso, civilizado, isto ou aquilo. Do contrário, não vou ser nada seu e você não será nada meu. No momento que nutre qualquer ideia, você envenena o seu relacionamento. Cuidar de alguém é algo muito belo, mas quando existe alguma ideia por trás desse cuidado, então isso é astúcia, malícia. Então, trata-se de uma barganha, pois existem condições. E todo o nosso amor é astucioso. Por isso existe tanto sofrimento neste mundo, este inferno. Não que as pessoas não cuidem umas das outras. Elas cuidam, mas com muita malícia, esperteza. A mãe cuida do filho, o pai cuida do filho, o marido cuida da mulher, a mulher cuida do marido, o irmão cuida, a irmã cuida, todo mundo é cercado de cuidados. Não estou dizendo que ninguém cuida de ninguém. As pessoas cuidam muito umas das outras, mas mesmo assim este mundo é um inferno. Há alguma coisa errada. Algo está basicamente errado. O que está basicamente errado? Onde as coisas desandaram? O cuidado impõe condições. Faça isto, seja aquilo. Você um dia já amou uma pessoa do jeito que ela é? Você não queria melhorar essa pessoa, não queria mudá-la? A sua aceitação era total, absoluta? Então, você sabe o que é cuidar de alguém. Você se sentirá preenchido oferecendo esses cuidados e a outra pessoa será imensamente beneficiada. E lembre-se, se não houver nenhum tipo de comércio nesses cuidados, nenhum tipo de ambição, a pessoa de quem você está cuidando amará você para sempre. Mas, se você nutrir algumas ideias ao cuidar dela, essa pessoa nunca o perdoará. É por isso que os filhos são incapazes de perdoar os pais. Pergunte aos psicólogos, aos psicanalistas. Quase todos os casos que chegam a eles são de pessoas que foram superprotegidas pelos pais na infância. E os cuidados que recebiam dos pais era do tipo profissional, frio, calculado. Esses pais queriam satisfazer algumas de suas ambições por meio do filho. O amor tem de ser um presente. No momento em que se acrescenta a ele uma etiqueta de preço, ele deixa de ser amor. A compaixão em ação. Não existe ninguém que não seja egoísta, a não ser os hipócritas. A palavra egoísta adquiriu uma conotação muito negativa, pois todas as religiões condenam o egoísmo. Elas não querem que você seja egoísta. Mas por quê? Para ajudar os outros. Eu me lembro de uma criancinha conversando com a mãe, que disse: "Lembre-se sempre de ajudar os outros." E a criança perguntou: "E o que os outros farão?" A mãe naturalmente respondeu: "Eles ajudarão outras pessoas." A criança então disse: "Que coisa mais estranha! Por que cada um não ajuda a si mesmo em vez de ajudar os outros e deixar tudo tão mais complicado?" O egoísmo é natural. Sim, chega uma hora em que você compartilha com os outros sendo egoísta. Quando você está num estado de alegria transbordante, você pode compartilhar. Neste exato momento, pessoas miseráveis estão ajudando outras pessoas miseráveis, cegos guiando outros cegos. Que ajuda você pode dar? Essa é uma ideia muito perigosa que prevaleceu ao longo dos séculos. Numa escolinha infantil, a professora disse aos alunos: "Pelo menos uma vez por semana, vocês devem fazer uma boa ação." Um garoto perguntou: "Por favor, nos dê alguns exemplos de boas ações. Não sabemos o que é uma boa ação."
Então ela disse: por exemplo, uma senhora cega quer atravessar a rua. Então você a ajuda a atravessar. Essa é uma boa ação, é algo virtuoso. Na semana seguinte, ela perguntou: quem de vocês se lembrou de fazer o que eu disse? 3 crianças levantaram a mão. Ela disse: isso não é nada bom. A classe inteira devia ter se lembrado. Mas, mesmo assim, é muito bom que 3 alunos tenham feito algo de bom. Ela perguntou ao primeiro: o que você fez? E ele respondeu: exatamente o que a senhora disse. Eu ajudei uma velhinha cega a atravessar a rua. A professora disse: muito bem, Deus o abençoe. Então, ela perguntou ao segundo aluno: e você o que fez? Ele respondeu: a mesma coisa. Uma velhinha cega queria atravessar a rua e eu a ajudei. A professora ficou um pouco intrigada. Onde eles tinham encontrado 2 velhinhas cegas? Mas a cidade era grande. Talvez eles tivessem encontrado as 2 velhinhas. Então, ela questionou o terceiro aluno e ele disse: eu fiz exatamente o que eles fizeram. Ajudei uma velhinha cega a atravessar a rua. A professora então perguntou: mas onde vocês arrumaram 3 velhinhas cegas? Eles responderam: não, a senhora não entendeu. Não havia 3 velhinhas cegas. Havia apenas uma. E foi muito difícil ajudá-la a atravessar. Ela batia em nós e gritava muito, porque não queria atravessar, mas nós queríamos fazer uma boa ação. Começou a juntar gente, as pessoas gritavam conosco, mas nós dissemos: não se preocupem, só estamos querendo levá-la para o outro lado da rua. Só que ela não queria ir para o outro lado da rua. Dizem às pessoas para que ajudem umas às outras, mas por dentro elas estão vazias. Dizem a elas para amar os outros, amar o próximo, amar os inimigos, e nunca lhes dizem para amar a si mesmas. Todas as religiões, direta ou indiretamente, dizem às pessoas para odiarem a si mesmas. A pessoa que odeia a si mesma não pode amar ninguém, ela só pode fingir. O fundamental é amar a si mesmo de maneira tão absoluta que o amor transborde de você e atinja as outras pessoas. Eu não sou contra o compartilhar, mas sou absolutamente contra o altruísmo. Eu sou a favor do compartilhar, mas primeiro você tem de ter algo para compartilhar. Só assim não se sentirá obrigado a fazer alguma coisa a alguém. Do contrário, a pessoa que recebe algo de você estará obrigando-o a ajudá-la. Você ainda deve se sentir grato, porque ela poderia ter rejeitado a sua ajuda. A outra pessoa foi generosa. Toda a minha ênfase é que a pessoa seja tão feliz, tão bem-aventurada, tão silenciosa, tão satisfeita que, desse estado de plenitude, ela comece a partilhar. Ela tem tanto para dar. Ela é como uma nuvem carregada, tem de chover. Se a sede das outras pessoas foi ou não saciada, se a sede da terra foi ou não saciada, isso é secundário. Se cada indivíduo estiver cheio de alegria, cheio de luz, pleno de silêncio, ele compartilhará sem que ninguém precise dizer nada a ele, pois compartilhar será uma alegria. Dar é muito mais prazeroso do que receber. Mas toda a estrutura precisa mudar. Não se pode mais dizer às pessoas para que sejam altruístas. Elas são miseráveis. O que podem fazer? Elas são cegas. O que podem fazer? Elas não estão aproveitando nem a própria vida. O que podem fazer? Elas só podem dar o que já têm. Por isso, as pessoas estão espalhando miséria, sofrimento, angústia, ansiedade para todos que entram em contato com elas. Isso é altruísmo. Não. Eu gostaria que todo mundo fosse extremamente egoísta. Toda árvore é egoísta. Ela suga a água para suas raízes, leva a seiva aos seus galhos, às folhas, aos frutos, às flores. E quando floresce, ela espalha a sua fragrância no ar para todas as pessoas conhecidas ou desconhecidas, familiares ou estranhas. Quando está carregada de frutos, ela compartilha, oferece os seus frutos. Mas, se você ensinar essas árvores a serem altruístas,
todas elas morrerão, assim como a humanidade inteira está morta. São só cadáveres andando por aí. E andando para onde? Para a cova, para finalmente descansar na sepultura. A vida tem de ser uma dança, e a vida de todo mundo pode ser uma dança. Deve ser uma música, e então você pode compartilhar, você terá de compartilhar. Eu não preciso dizer isso, porque essa é uma das leis fundamentais da existência. Quanto mais você compartilha a sua felicidade, mais ela aumenta. Mas eu ensino o egoísmo. Não seja um advogado, seja alguém que ama. Em Mateus 22 está escrito: E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 2 palavras, lei e amor, são extremamente importantes. Elas representam 2 tipos de mentes, os opostos polares. A mente legal, no sentido de ditar leis e estar de acordo com elas, não pode ser amorosa, e a mente que ama não pode ser legal. A atitude legal não é religiosa, ela é política, social, e a atitude de amor é não política, não social, é individual, pessoal, religiosa. Moisés, Manu, Marx, Mao, todas essas são mentes legais. Elas ditam a lei para o mundo. Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse são pessoas de amor. Elas não ditaram mandamentos ao mundo. Elas ofereceram uma visão completamente diferente. Eu ouvi uma história sobre Frederico o Grande, rei da Prússia. Ele tinha uma mente legal. Uma mulher uma vez o procurou para reclamar do marido. Ela disse: Sua Majestade, o meu marido me trata muito mal. Frederico o Grande disse: Isso não é da minha conta. Mas a mulher insistiu, dizendo: Mas não é só isso, Majestade. Ele fala mal do senhor também. Frederico o Grande respondeu: Isso não é da sua conta. Essa é a mente legal. A mente legal está sempre pensando na lei, nunca no amor. A mente legal pensa na justiça, nunca na compaixão. E a justiça que não tem compaixão nunca pode ser justa. A justiça que não tem compaixão só pode acabar sendo injusta. E a compaixão que pode parecer injusta nunca pode ser injusta. Faz parte da própria natureza da compaixão ser justa. A justiça segue a compaixão como uma sombra. Mas a compaixão não segue a justiça como uma sombra, porque a compaixão é a coisa de verdade. O amor é a coisa de verdade. A sua sombra segue você. Você não segue a sua sombra. A sombra não pode ir na frente. Ela tem de ir atrás. E essa é uma das maiores controvérsias da humanidade. Deus é amor ou é lei? Deus é justiça ou compaixão? A mente legal diz que Deus é lei, é justo. Mas a mente legal não pode saber o que Deus é, pois Deus é só o outro nome para amor. A mente legal não consegue atingir essa dimensão. A mente legal sempre joga a responsabilidade nas costas dos outros, da sociedade, da política econômica, da história. Para a mente legal, a responsabilidade é sempre do outro. O amor assume ele próprio a responsabilidade. Na visão dele, ele sempre é o responsável, não o outro. Depois que entende que você é o responsável, você começa a desabrochar. A lei é uma desculpa. É a astúcia da mente.
Por isso você sempre pode se proteger, se defender. O amor é vulnerável. A lei é um jeito de se defender. Quando ama alguém, você não fica falando de lei. Quando você ama, a lei desaparece, porque o amor é a lei suprema. Ele não precisa de outra lei. Ele é suficiente em si mesmo. E, quando o amor protege você, você não precisa de nenhuma outra proteção. Não seja legalista. Do contrário, você perderá tudo o que é belo na vida. Não seja um advogado. Seja alguém que ama. Do contrário, você continuará se protegendo e, no final, descobrirá que não há nada a proteger. Você tem protegido apenas um ego vazio. E você sempre consegue encontrar maneiras e artifícios para proteger o ego vazio. Eu ouvi uma história sobre Oscar Wilde. A sua primeira peça encenada foi um completo fracasso. Foi um fiasco. Quando ele saiu do saguão do teatro, os amigos perguntaram: "Como foi?" E ele disse: "Foi um grande sucesso, mas a plateia foi um retumbante fracasso." Essa é a mente legal, sempre tentando proteger o ego vazio, que não passa de uma bolha de sabão, oca por dentro, cheia de nada, de coisa nenhuma. Mas a lei continua protegendo esse ego. Lembre-se, no momento que você passa a ser legalista, no momento em que começa a olhar a vida por meio da lei, talvez essa lei seja o governo, seja a igreja, não faz diferença. No momento em que você começa a ver a vida por meio da lei, por meio do código moral, da escritura, dos mandamentos, você começa a não compreendê-la. A pessoa precisa ser vulnerável para saber o que é a vida. Ela precisa estar completamente aberta, insegura. Precisa ser capaz de morrer para conhecê-la. Só assim ela consegue conhecer a vida. Se você tem medo de morrer, você nunca saberá o que é a vida, porque o medo nunca pode saber nada. Se você não tem medo da morte, se está pronto para morrer para conhecê-la, você saberá o que é a vida eterna, que nunca acaba. A lei é um medo oculto. O amor se expressa no destemor. Quando você ama, o medo desaparece. Já observou? Quando você ama, não existe medo. Se você ama uma pessoa, o medo desaparece. Quanto mais você ama, mais o medo desaparece. Se você amar plenamente, o medo fica absolutamente ausente. O medo só aparece quando você não ama. O medo é a falta de amor. A lei é falta de amor, porque a lei não é absolutamente nada, a não ser uma defesa do seu coração trêmulo e hesitante. Você tem medo e quer se proteger. Se uma sociedade se basear na lei, ela sempre terá medo. Se uma sociedade se baseia no amor, o medo desaparece e a lei deixa de ser necessária. Os tribunais não serão necessários. O céu e o inferno não serão necessários. O inferno é uma atitude legal. Toda punição vem da mente legal. A lei diz que se você age de modo errado, tem de ser punido. Se age de modo certo, você tem de ser recompensado. E existem as chamadas religiões. Elas dizem que se você pecar, será atirado no inferno. Imagine só esse inferno. Essas pessoas que criaram essa ideia de inferno devem ser muito sádicas. Pela maneira como elas o retrataram, dá para ver que fizeram todo o possível para fazer você sofrer. E inventaram o céu também. Céu para elas e para os seus seguidores. Inferno para aqueles que não a seguem e não acreditam nelas. Mas essas são atitudes legalistas, a mesma atitude que pune os criminosos. E punir não adianta. Não se pode deter o crime, não se pode detê-lo com a punição. Ele vai continuar crescendo, porque, na verdade, a mente legal e a mente criminosa são os dois lados da mesma moeda. Elas não são diferentes. Todas as mentes legais são basicamente criminosas e todas as mentes criminosas
podem se tornar mentes legais. Elas têm esse potencial. Elas não são dois mundos separados. Elas fazem parte do mesmo mundo. O crime continua aumentando e a lei continua ficando cada vez mais complicada e complexa. O ser humano não tem mudado por causa da punição. Na verdade, ele tem ficado mais corrompido. Os tribunais não mudaram o ser humano. Eles o corromperam mais ainda. E nem os conceitos de recompensa, de céu, de respeitabilidade têm adiantado alguma coisa. Porque o inferno depende do medo e o céu depende da ganância. Medo e ganância são esses os problemas. Como você pode mudar as pessoas por meio deles? Eles são doenças e a mente legal continua dizendo que eles são remédios. É preciso uma atitude completamente diferente, uma atitude de amor. Cristo traz amor para o mundo. Ele destrói a lei, a própria base da lei. Esse foi o crime que ele cometeu. Por isso foi crucificado. Porque ele estava destruindo todas as bases desta sociedade criminosa. Ele estava destruindo a própria pedra fundamental deste mundo criminoso. O mundo das guerras, da violência, da agressão. Ele apresentou uma pedra fundamental totalmente nova. É preciso compreender muito bem esses versículos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Experimentando-o. Ele queria derrotar Jesus com um argumento legal, com base na lei. Existem muitas passagens em que Jesus foi instigado a cair das alturas do amor para os vales escuros da lei, e as pessoas que o experimentavam eram extremamente astutas. Faziam perguntas que, se Jesus não fosse realmente uma pessoa realizada, acabariam fazendo dele uma vítima. Eles lhe davam o que é chamado de lógica, dilemas. Qualquer coisa que você responda acaba sendo pego. Se você disser isso, acabará sendo pego. Se disser o contrário, será pego da mesma maneira. Você já deve ter ouvido a famosa história. Jesus estava sentado à beira de um rio. Uma multidão se acercou dele e trouxeram à sua presença uma mulher. Disseram-lhe que essa mulher tinha sido surpreendida em pecado. O que diz isso? Eles o testavam. Porque as antigas escrituras diziam que se a mulher comete um pecado, ela tem de ser apedrejada até a morte. Agora, eles davam duas alternativas a Jesus. Se ele seguisse as escrituras, então eles diriam: e o seu conceito de amor e compaixão? Não vale mais nada? Você não a perdoa? Então, todo aquele discurso sobre o amor era só conversa fiada? Então, eles teriam de que o acusar. Ou, se ele dissesse, perdoem-na, então eles diriam, então você é contra as escrituras, e você vive dizendo às pessoas, eu vim para completar as escrituras, não para destruí-las. Era um dilema. Essas eram as duas alternativas que ele tinha. Mas a mente legal não se dá conta de que o homem de amor tem uma terceira alternativa, que a mente legal não conhece porque ela só consegue pensar em termos de opostos. Só existem duas alternativas para a mente legal, sim ou não. Ela não conhece a terceira alternativa, que de Bono chamou de pô. Existe o sim, o não, e a terceira alternativa é pô, que não é nem sim nem não. É algo totalmente diferente. Jesus é o primeiro homem deste mundo a dizer pô. Ele não usou o termo que foi inventado por De Bono, mas ele disse pô. Ele de fato disse. Jesus disse a essas pessoas na multidão: aqueles dentre vós que estiverem sem pecado e nunca tiverem pensado em cometer pecados, que se adiantem. Vós deveis pegar nas mãos as pedras e matar essa mulher. Mas não havia ninguém que não tivesse cometido um pecado ou que não tivesse pensado em cometê-lo. Pode ser que existam pessoas que não tenham cometido nenhum pecado, mas elas podem estar pensando o tempo todo em cometê-lo.
Na verdade, de certo pensam sobre isso. As pessoas que cometem pecados pensam menos a respeito deles. Aqueles que não cometem pensam o tempo todo e fantasiam a respeito. E, para a essência mais profunda do seu ser, não faz diferença se você pensa ou age. Pouco a pouco, a multidão começou a se dispersar. As pessoas que estavam na frente foram recuando até sumir de vista. Os especialistas legais da sociedade, os cidadãos proeminentes da cidade, começaram a sumir de vista. Esse homem tinha usado a terceira alternativa. Ele não disse sim e também não disse não. Ele disse, sim, matem a mulher, mas só aqueles que estiverem sem pecado ou que nunca tenham pensado em cometê-lo devem matá-la. A multidão se dispersou. Jesus ficou sozinho com a mulher. Ela caiu aos pés dele e disse, eu, de fato, pequei. Sou uma mulher ruim. Você pode me castigar. Jesus disse, quem sou eu para julgar? Isso é entre você e o seu Deus. É algo entre você e a existência. Quem sou eu para interferir? Se você constatou que fez algo errado, não faça mais. Situações como essa estavam sempre se repetindo. Todo o empenho das pessoas era no sentido de apresentar um argumento a Jesus em que a mente legal pudesse vencer. Você não pode argumentar com a mente legal. Se você argumentar, a mente legal o derrotará, porque ela é muito boa em argumentação. Não importa a posição que você assuma, você será derrotado. Jesus não foi derrotado porque ele nunca argumentou. Esse é um dos sinais, uma das indicações de que ele já tinha atingido o amor. Ele continuou no seu cume e nunca desceu de lá. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ora, essa é uma pergunta muito difícil. Qual é o grande mandamento? Qual é o mandamento supremo? O mandamento fundamental na lei? É muito difícil dizer, porque toda lei depende de outras leis. Elas estão interligadas. Não dá para saber qual é a lei básica, porque nenhuma lei é básica. Elas dependem umas das outras, são interdependentes. Na Índia, esse tem sido um dos debates travados atualmente. O que é básico? A não violência ou a verdade? Se você estiver numa situação em que tenha de escolher entre a verdade e a não violência, se disser a verdade, haverá violência. Se não disser a verdade, a violência pode ser evitada. O que você fará? Dirá a verdade e contribuirá para que haja violência? Por exemplo, você está numa encruzilhada e um grupo de policiais se aproxima. Eles perguntam, você viu um homem passar por aqui? Ele tem de ser preso e executado, pois fugiu da prisão. Foi sentenciado à morte. Você viu o homem. Você pode dizer que viu e falar a verdade, mas então será responsável pela morte desse homem. Você também pode dizer que não viu, ou pode até mesmo indicar a direção errada para os policiais. Então, o homem será salvo. Você preserva a não-violência, mas não diz a verdade. O que você faz? Parece impossível escolher, quase impossível. Que lei é mais fundamental? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.